Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, essa imagem que nós acabamos de ver é a imagem do Padre Antônio Vieira, em Lisboa, que foi vandalizada por pessoas que no mundo inteiro estão quebrando as imagens, dentro de uma onda de protesto que agora ataca inclusive a religião católica apostólica romana. Como nós veremos neste vídeo, o que querem agora é acabar inclusive com as estátuas e as imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Sua Mãe Maria Santíssima. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Nós vamos ler hoje também um artigo que mostra a incoerência desse movimento, sobretudo aqui no Brasil, em que nós vivemos em um país miscigenado, com pessoas provenientes de todas as raças e de todas as culturas. Após o fim da luta de classes, o que eles querem agora é estabelecer a luta das raças, criando um novo tipo de racismo, que não diz respeito apenas à cor da pele. Mais do que isso, é um estilo de vida, é uma mentalidade, é uma outra sociedade que deve começar a existir contra aquela sociedade patriarcal que hoje é colocada na berlinda e atacada por todos os lados. Nós estamos vendo uma espécie de nova mentalidade que deve ser imposta a todas as pessoas, a pretexto de uma luta racial. Quando se fala hoje em dia de destruir as estátuas dos, entre aspas, colonizadores, porque não são só dos escravocratas que estão sendo retiradas as estátuas, mas de todos aqueles que de alguma maneira representam uma sociedade ocidental, uma sociedade cristã, que eles chamam de uma sociedade branca, uma sociedade europeia, porque na América, sobretudo, a evangelização partiu da Europa para a América. E é por isso que até mesmo as imagens de Nosso Senhor estão sendo ameaçadas de serem destruídas, porque para esses defensores das derrubadas das estátuas, elas representam o homem europeu e branco, cristão, que tem uma espécie de sociedade patriarcal que deve desaparecer. Vejam que vai muito além do problema racial. Nós veremos isso neste vídeo. Se você não quer perder nenhum dos próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal. Ao lado do botão de inscrição há um pequeno sino para ser ativado, para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. E aqui em cima, como sempre nós temos feito, será colocado o link para o grupo Articulação Brasil. Entre nesse link para você poder participar mais ativamente desse canal e colaborar para que esses vídeos possam chegar ao maior número de pessoas. Ao mesmo tempo, você receberá benefícios exclusivos fazendo parte do grupo Articulação Brasil. Esse mesmo link estará também na descrição desse vídeo, no YouTube e também em outras plataformas. Nós vamos ver agora essa discussão que querem tirar a imagem de Nosso Senhor, porque ele, como judeu, é sempre visto como branco, assim como são judeus de Israel, o que do ponto de vista concreto pouco importa para qualquer católico. Até Nossa Senhora, ela sempre é apresentada, ou pelo menos com muita frequência, com um fenotipo da população local, como Nossa Senhora, Rainha da China, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, e assim por diante, nos Andes, peruanos, bolivianos, e assim também são as imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma espécie de linha histórica que mostra uma ideia geral e muito próxima uma da outra, de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eles querem quebrar literalmente é isso, essa imagem das pessoas. Vejam esse artigo que saiu na internet. Ativista, estátua de Jesus europeu são símbolos da supremacia branca. É uma matéria de 23 de junho. O ativista norte-americano Shaun King escreveu que estátuas representando Jesus Cristo são uma forma de supremacia branca e que devem ser destruídas. Ele é um dos fundadores da organização Real Justice e apoiador do movimento Black Lives Matter. Essa imagem que nós recebemos, estamos mostrando agora, mostra até onde vai a radicalidade deles. Essa imagem é do Sagrado Coração de Jesus, que ficava na diocese de Fênix, e colocaram uma grafite na imagem do Sagrado Coração de Jesus, dizendo ódio. Essa palavra ódio é o que eles usam para aqueles que hoje defendem os princípios morais, que têm uma verdade objetiva, que são escravos, no fundo, dessa verdade porque querem servi-las. Esses homens que hoje se consideram livres e que saem por aí quebrando tudo, detestam, odeiam aqueles que defendem uma moral objetiva. E eles dizem, paradoxalmente, que são esses, como o Sagrado Coração de Jesus, que morreu pelos homens
que tem ódio. Mesmo aqui no Brasil, no Espírito Santo, na cidade de Anchieta, a estátua do apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, como está aparecendo aqui na imagem, foi vandalizada. A imagem nos Estados Unidos, essa imagem que está aparecendo agora, todas elas foram sendo vandalizadas, sempre baseado na mesma ou no mesmo pretexto, que eles são representantes de uma cultura ocidental. Que cultura é essa? Novamente nós podemos perguntar, é a cultura cristã. Eles querem substituir a cultura cristã por uma outra cultura, a pretexto de uma questão racial. Eu não estou dizendo que aqueles que estão marchando nas ruas em vários lugares do mundo, ou que todos eles pensam dessa forma, mas que no meio deles, e a pretexto desse movimento, está se lançando já a ideia de uma nova revolução. Uma revolução de cultura, de mentalidade, que quer suplantar toda a civilização ocidental por uma outra muito mais tribal, muito mais espontânea, muito mais desprovida das regras sociais que marcaram todo o nosso passado, que é o passado da civilização cristã. Eu tenho aqui um artigo que nós vamos ler também, que saiu na Folha de São Paulo no dia 11 de junho. A Folha de São Paulo é um jornal esquerdista, mas que de vez em quando tem que publicar artigos como esses, mostrando o absurdo dessa maneira de querer reescrever a história. O artigo não vai tratar de todos os pontos que nós levantamos nesse vídeo, mas ele vai tratar de um ponto importante. Como o Brasil é um país cuja história está marcada por diversas raças e, ao mesmo tempo, está marcada por essas pessoas que hoje querem ser banidas do panorama nacional. O articulista chama Roberto Dias e foi publicado no dia 11 de junho, com o título O Futuro do Passado. Os bandeirantes voltaram à moda, estão de novo na mira do politicamente correto. O alvo preferido, a estátua de Borba Gato, de certo uma das coisas mais feias de São Paulo. Os bandeirantes exemplificam os problemas desse revisionismo para estabelecer o que seria aceitável. 4 das rodovias que conectam a capital paulista os homenageiam. A dos bandeirantes, a Anhanguera, a Raposo Tavares e a Fernão Dias. Outra leva o nome de Anchieta, jesuíta que apoiava a escravidão dos negros e catequizava os indígenas. O religioso deveria receber qual rótulo? Aqui mostra perfeitamente uma posição que tinha muitos no Brasil, a importância de evangelizar acima de qualquer coisa. Os negros na África eram escravos de uma tribo ou de outra tribo, e depois vendidos e vinham para o Brasil e recebiam a evangelização. Os índios eram homens livres, e São José de Anchieta, assim como a igreja, jamais permitiu que esses que eram livres pudessem ser escravizados. A escravidão era um flagelo daquela época, combatido pela igreja, combatido inclusive pela monarquia no Brasil. Entretanto, para poder acabar com essa escravidão, foi necessário um longo percurso de evangelização, de mudança de mentalidade, assim como eles querem fazer agora, em curto período de tempo, para um sentido oposto. Porque, como nós veremos, o que eles querem, acabando com a civilização ocidental e cristã, porque isso é o que há de mais radical nesse movimento, é estabelecer um outro tipo de escravidão, a escravidão dos vícios e dos erros. As rodovias paulistas também guardam questões mais contemporâneas. Bom, aí fala da Ayrton Senna, que jogou o carro em cima de um adversário, depois os regimes militares e assim por diante. Os tamoios, homenageados num dos caminhos do litoral, praticavam canibalismo como vingança. Tiradentes, herói da Inconfidência, tinha 6 escravos. E ele termina dizendo: seria mais proveitoso educar melhor as pessoas sobre história do que sair por aí apagando o passado. E mais do que apagar o passado, eles querem silenciar, desarticular e perseguir aqueles que ainda têm o resto da civilização cristã, que dividiu a história antes e depois de Cristo. Nós vimos isso acontecer na Revolução Francesa, enquanto estátuas eram quebradas, as imagens todas da Catedral de Notre Dame, por exemplo, eram jogadas ao chão. Foram decapitados todos os reis que apareciam na sua fachada. E assim por toda parte. No México, durante a Revolução, também quebravam imagens. Na Espanha, o Sagrado Coração de Jesus foi atacado com tiros. Nós estamos colocando aqui no vídeo nesse momento. Todas as vezes os movimentos revolucionários agiram dessa forma. Ao mesmo tempo,
nesse momento em que derrubam estátuas de nosso Senhor Jesus Cristo, estátuas de santos e não apenas de escravocratas, eles erguem uma estátua para Lenin na Alemanha. Vejam essa imagem que nós estamos colocando na tela, de uma imagem que está sendo levantada nesse momento em que as estátuas são derrubadas por toda parte, essa, pelo contrário, é levantada na Alemanha em honra de Lenin, um dos defensores, um dos idealizadores do comunismo internacional. Nós vimos também recentemente igrejas sendo invadidas, como no Chile, depredadas e queimadas. Haveria muito mais coisa a se tratar sobre isso. O que é certo e que nós podemos ver nesse momento é que aquela mentalidade, porque aqui não se trata apenas de cor da pele, se trata muito mais de uma cultura que independe da cor da pele. Há muitos negros, inclusive nos Estados Unidos, contra esses movimentos de depredação. E eu tenho certeza de que são a maioria, assim como no Brasil, assim como em toda parte. Essas pessoas não concordam que usem a raça delas para fazer esse tipo de destruição, mas elas não são ouvidas, elas não são atendidas no seu pedido, porque nesse momento o que interessa mais é derrubar essa cultura católica, essa cultura cristã, que sim, é uma cultura ocidental e que sim, é uma cultura que se desenvolveu na Europa e da Europa veio para o Brasil. Essa cultura é que está sendo combatida, essa cultura que está sendo derrubada e a sua história que está sendo apagada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos para que eles também tenham acesso a essas informações. E não se esqueça de assinar esse canal, incluindo também o sininho que está ao lado do botão de inscrição para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Aqui em cima nós vamos colocar o link para o Grupo Articulação Brasil. Entre nesse link e veja os benefícios que você receberá ao fazer parte desse grupo chamado Articulação Brasil. Nós, no momento em que nos encontramos, estamos diante de uma opção entre o modelo de civilização que nós queremos. Alguns dias atrás, nós publicamos aqui nesse canal o vídeo do Sr. José Antônio Ureta, que trata do Great Reset, que é, como eles estão chamando em Davos, essa espécie de grande reconfiguração do mundo inteiro. Ela faz parte desse movimento internacional que quer mudar o passado e criar uma nova civilização. Nós temos de um lado as ruas, que são tomadas por movimentos articulados de vândalos, e de outro, o Fórum Econômico Mundial, dos grandes capitalistas, que entretanto vai na mesma linha. Mudar o mundo cada vez mais igualitarista, ecologista, no sentido bem mal dessa palavra, e socialista. É um novo tipo de globalização que está sendo anunciado. E este canal continuará a fazer essas denúncias, como tem feito sobre toda a questão do coronavírus, da manobra de engenharia social feita a pretexto de um vírus real, mas que tem como objetivo não apenas curar o vírus ou preservar a vida das pessoas, mas mudar a sociedade, como nós estamos vendo agora, mesmo no Fórum Econômico Social, com os vídeos que eles já lançaram, com as propostas que já foram anunciadas. Este canal continuará a fazer essas denúncias. Assine o canal, se inscreva e ative o sininho para não perder esses próximos vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!